O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, dirigindo-se para a sua terra, Jesus ensinava na sinagoga, de modo que ficavam admirados. E diziam: de onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria? E seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não moram conosco? Então, de onde lhe vem tudo isso? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus, porém, disse: um profeta só não é estimado em sua própria pátria e em sua família. E Jesus não fez ali muitos milagres, porque eles não tinham fé. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eles não tinham fé. Isso é suficiente para tornar Deus Todo-Poderoso absolutamente impotente. O texto que acabamos de ouvir do Evangelho segundo Mateus diz: ele não fez ali muitos milagres. Mas a narrativa do mesmo fato no Evangelho segundo Lucas diz: e Jesus não pôde fazer milagre algum. Vejam, o Deus Todo-Poderoso não pôde fazer milagre algum. Se Deus é onipotente, essa prerrogativa ele nos deu. E pode ser exercida de duas formas, uma benéfica e outra maléfica. A benéfica, Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Portanto, enquanto estou naquele que me fortalece, enquanto sou fiel a Ele, dócil a Ele, eu posso tudo. É corretíssimo, portanto, atribuir, por exemplo, a Nossa Senhora o título de onipotência suplicante, por causa desse versículo. Posso tudo naquele que me fortalece. Mas essa onipotência nossa pode ser utilizada para o mal. E nosso Senhor Jesus Cristo, que nos deu com o Pai e com o Espírito Santo esse poder, nos respeita. Nós podemos tornar Deus impotente na nossa vida. E Jesus não pôde fazer milagre algum. E quando é que Deus não pode fazer nada na nossa vida? Quando manifestamos o que os conterrâneos de Jesus, de Nazaré, manifestaram no começo de sua vida pública, lá mesmo. E Jesus não fez ali muitos milagres, porque eles não tinham fé. O pecado de não ter fé atende pelo nome horrível de incredulidade. Mas o que é a incredulidade? O Catecismo da Igreja Católica, número 2089, diz: a incredulidade é a negligência da verdade revelada ou a recusa voluntária de lhe dar o próprio consentimento. Portanto, são duas modalidades de incredulidade. A primeira, negligência da verdade revelada.
O negligente é o desleixado, é o preguiçoso, é o que não faz nenhum esforço por conhecer a verdade e por aprofundar-se nela. Ou seja, Romanos capítulo 10, de 8 a 10, diz o seguinte: a palavra está ao teu alcance, em tua boca e em teu coração. Se confessares com tua boca que Jesus é o Senhor, e creres de coração que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Pois é crendo de coração que se obtém a justiça, e é confessando com palavras que se chega à salvação. Portanto, a palavra está ao meu alcance. Eu posso ler, eu posso comprar a Bíblia, o catecismo, eu posso me aprofundar tantos sites católicos, eu posso assistir à TV, eu posso me inteirar, eu posso dirimir minhas dúvidas, eu posso resolver as minhas interrogações e transformá-las em exclamações, e não o faço. Isso é incredulidade. E outra forma de incredulidade é recusa voluntária de lhe dar o consentimento. Ou seja, a verdade chegou aos meus ouvidos, eu fui explicado, ensinaram-me, tiraram minhas dúvidas, tudo foi dito com muita clareza, e mesmo assim, não quero, não aceito, não vou, não me submeto, não me dobro. Incredulidade. Isso não tem perdão diante de Deus. Isso é culpável diante de Deus, o único que conhece os nossos corações. É muito fácil não nos dobrarmos diante das pessoas. Quando a pessoa tem má fé, dureza de coração, é dura na queda, não há discurso, não há retiro, não há pregação, não há conselho, não há conferência, não há retiro, não há nada na vida, nem ninguém que consiga dobrar aquele coração duro. Tá bem, aguarde que algo lhe espera. A incredulidade, com essas duas modalidades, assume 3 formas extremamente dolorosas. São 3 graus supremos de incredulidade, e os passos que o inimigo deseja que nós percorramos com essa negligência ou essa recusa voluntária de dar o consentimento, o assentimento da vontade, a abertura do coração, a aceitação da nossa alma, a verdade que se nos revela, são 3. Os passos são alguns, e eles podem chegar a essas 3 tristes realidades. A primeira, a apostasia. O apóstata é aquele que repudia totalmente a fé cristã. Começa-se com a negligência, depois com a recusa, até ao ponto de dizer: eu não acredito em nada do que está no credo. Recusou toda a fé. Para esses, sem a fé é impossível agradar a Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 6. E quem se envergonhar de mim diante dos homens, eu me envergonharei dele diante do meu Pai que está nos céus. E não são poucos aqueles que, tendo sido batizados, tendo sido educados na fé cristã, simplesmente a repudiaram, simplesmente a abandonaram, não professam mais nada daquilo que receberam dos seus pais, dos catequistas na infância. Triste realidade. Segundo grau de extrema incredulidade, a heresia. A heresia é a negação pertinaz após a recepção do batismo de qualquer verdade que se deve crer com fé divina e católica, ou a dúvida pertinaz a respeito dessa verdade. O herege não repudia toda a fé, mas nega determinados dogmas, um ou mais. A heresia, obviamente que é um pecado punido com a excomunhão automática, bem como a apostasia, e bem como o terceiro pecado que vamos falar agora, que é o cisma. O cismático é aquele que recusa sujeitar-se ao Santo Padre, o Papa, ou se recusa a comungar com os membros da igreja sujeitos ao Papa.
É aquele que dentro da Igreja Católica diz, não quero comunhão com o Papa, não quero comunhão com ninguém que está submetido àquele homem vestido de branco. São 3 graus extremos, supremos de incredulidade. Mas o detalhe é que a incredulidade, ela tem uma relação muito curiosa, a relação sempre com a igreja. Vocês perceberam que na primeira leitura, o profeta Jeremias é enviado por Deus para pregar ao povo de Israel na porta do templo, no início do reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá. Voltaremos a ele daqui a pouco. Mas agora me permitam pular para um apóstolo, que no dia da ressurreição de Cristo cometeu o pecado da incredulidade. No Evangelho segundo Marcos, capítulo 16, de 9 a 14, existe um relato que é impecável, que é perfeito para descrever como a incredulidade se manifesta na vida de uma pessoa. Como descobrir na sua família, na sua escola, na sua paróquia, no seu círculo de amizades, quem está correndo esse sério risco de incredulidade. Vamos ao texto. Tendo Jesus ressuscitado de manhã no primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria de Magdala, de quem tinha expulsado 7 demônios. Foi ela noticiá-los aos que estiveram com ele, os quais estavam aflitos e chorosos. Quando souberam que Jesus vivia e que ela o tinha visto, não quiseram acreditar. Mais tarde, ele apareceu sob outra forma a 2 entre eles que iam para o campo. Eles foram anunciá-lo aos demais, mas estes tampouco acreditaram. Por fim, apareceu aos 11, quando estavam sentados à mesa, por não acreditarem nos que o tinham visto ressuscitado. Jesus censurou-lhes a incredulidade. Primeiro apareceu a Maria Madalena. Ou seja, eu quero que você, Maria, vá levar a notícia para os outros. Ele não apareceu a todo mundo. Apareceu a uma Maria. Eles não acreditaram. Depois Jesus aparece aos discípulos de Emaús. E esses, depois da aparição, voltam para os apóstolos. Eles não quiseram acreditar. Mas tem algo mais grave. Jesus aparece aos apóstolos. Tomé não está com eles. Quando Jesus encerra a aparição, eles vão a Tomé. Vimos o Senhor. E Tomé diz, se eu não vir nas suas mãos o sinal dos pregos, se eu não puser o meu dedo no lugar dos pregos, se eu não introduzir a minha mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, os apóstolos estavam reunidos no mesmo lugar, o cenáculo. Jesus lhes aparece, dessa vez Tomé está com eles. E Jesus, depois de dirigir-lhes a paz esteja convosco, diz a Tomé, introduz aqui o teu dedo. Vê as minhas mãos. Põe a tua mão no meu lado. Não sejas incrédulo, mas homem de fé. E aí Tomé professa, meu Senhor e meu Deus. E Jesus termina com o seguinte puxão de orelhas. Porque me viste e creste. Bem-aventurados aqueles que não viram e creram. A incredulidade se deve a isto. Eu escuto da igreja, nós vimos o Senhor. E eu respondo, se eu não vir, se eu não puser o dedo, se eu não colocar a minha mão no seu lado, a incredulidade se recusa a aceitar o testemunho da igreja, a pregação da igreja, o testemunho daqueles que nos precederam, o testemunho dos apóstolos, que foi transmitido por gerações e chegou a cada um de nós. Incredulidade. Jesus, no Evangelho segundo Lucas, capítulo 10, versículo 16, diz, quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. A incredulidade, portanto, significa exatamente isto. A pregação que vem da igreja, eu não aceito. O testemunho dessa instituição, eu me recuso a dobrar-me diante dele.
Tomé, se eu não puser, se eu não colocar o dedo, se eu, o incrédulo é antes de tudo um egoísta. O incrédulo é antes de tudo um autossuficiente. O incrédulo coloca seus critérios acima dos critérios de Cristo, acima dos critérios da igreja. Acima da pregação de Cristo, acima da pregação da igreja. É muito mais do que subordinar-se aos sentidos. Se eu não vir, visão. Se eu não puser o dedo, tato. Se eu não tocar, etc. Incredulidade. E essa incredulidade se manifesta no evangelho que nós acabamos de ouvir. Mas não é ele o filho do carpinteiro? Visão. Sua mãe não se chama Maria e seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? Ou seja, o convívio experiencial, o dia a dia, os fatos rotineiros, ou seja, aspectos contingentes da vida de Jesus. E suas irmãs não moram conosco? De onde é que lhe vem tudo isso? A sabedoria de Jesus não significa nada, os prodígios de Jesus não dizem absolutamente nada, eles estão fechados, eles estão refratários. Aquilo que a obviedade chega aos seus sentidos e eles se recusam a se dobrar diante do Senhor, Deus Todo-Poderoso. Respondei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor, pela vossa salvação que nunca falha, nós vos suplicamos no início desse dia, curai a incredulidade nossa, minha e daquela pessoa que é dura na queda, que amo tanto, que estimo tanto e que ainda não se dobrou diante de vós. A vossa palavra é extremamente doce para aqueles corações ternos, para aqueles corações voláteis, abertos à vossa palavra, mas ao mesmo tempo linguagem dura para quem tem um coração duro. O profeta Jeremias, na primeira leitura de hoje, recebe um recado do Senhor. Põe-te de pé no átrio da casa do Senhor. Fala a todos os que vêm das cidades de Judá, para adorar o Senhor no seu templo. Não retires uma só palavra. Todas as palavras que eu te mandei dizer, dize. Talvez eles ouçam e voltem do mau caminho, e eu me arrependa da decisão de castigá-los por suas más obras. Sim, Deus Todo-Poderoso pode imediatamente, sem precisar de ninguém, nos falar. E se alguém quiser pedir a Ele que haja assim naquele coração duro, pode pedir. Eu acho que vai esperar sentado. Porque nosso Senhor, ordinariamente, nos falará por meio da igreja. Põe-te de pé no átrio, fala a todos, não retires uma só palavra. O profeta faz o que o Senhor manda, a reação é extremamente negativa dos sacerdotes e dos profetas, ameaçam de morte o profeta, arrastam o profeta para a prisão. É verdade que a continuação do relato, o profeta se defende. Foi Deus que me mandou dizer isso. Se vocês me matarem, vão estar matando uma pessoa inocente. E ele consegue reverter o quadro e impedir o seu assassinato. Termino o ensinamento sobre a incredulidade. Ninguém subestime o que o demônio pode fazer no coração de uma pessoa que crê, mas que não alimenta a sua fé, e por isso pode estar enveredando para a descrença, para a indiferença, para a heresia, para o cisma ou para a apostasia. Esse é o momento, essa é a ocasião de pedirmos ao Senhor, cura-nos da incredulidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.